Fala galera, começa agora a sua dose semanal de empreendedorismo, programa que te traz novidades, dicas, insights e muito conteúdo para que você transforme a sua própria realidade. Esse é o Pulso Empreendedor, eu sou o Malek Davos. Eu sou o Vinícius Chaves. E o Pulso está diretamente aqui na Mix FM todas as segundas-feiras pela manhã, às 7 horas e agora, em função do horário político, a partir das 7h15. Mas você também pode nos acompanhar pelas plataformas digitais. Clica aí, segue o Pulso no @Pulso Empreendedor. Você fica sabendo das novidades, interage com a gente. O Pulso é construído com um mix de vários assuntos, né, Vinícius? Sim. A gente está sempre falando aí de assuntos técnicos, trazemos dicas, ferramentas, enfim. A gente abre espaço aqui para debater e para falar sobre tudo que esteja relacionado com o empreendedorismo e o que esses temas também possam reverberar aí na sua vida. Porém, um dos formatos que a gente mais gosta de usar aqui no programa para te inspirar é contar histórias reais de pessoas que são uma referência para a gente aqui no Pulso. Então, para contar esse case de hoje, contar um pouquinho da sua história, dar dicas também aí dos seus acertos, as tentativas de acerto que podem ter se tornado até erros aí na sua carreira, recebemos de forma remota então, neste episódio especial, o Wagner Miller. Ele é CEO da Compo4 e um dos responsáveis então pelo evento hoje, onde nós nos conhecemos, o evento hoje lá em Concórdia, um evento muito bacana e um dos maiores eventos de empreendedorismo, inovação e negócios do Brasil. Seja bem-vindo então, Wagner, tudo bem contigo? E aí, galera, tudo bem? Tudo ótimo por aqui. Prazer falar com vocês aí, galera. Faz tempo, né, que a gente não conversa. Muito bom sempre conversar com vocês aí. Espero que a gente consiga agregar aí bastante pra esse papo. Verdade. Com certeza, Wagner. Vai agregar sim, cara. Legal você, né, receber. A gente agradece aí pela tua agenda, que é bem corrida, você nos atender. E a gente sempre começa o bate-papo aqui no Pulso, tendo uma palhinha, né, só até pra gente apresentar melhor o nosso convidado para a nossa audiência aqui, para que a gente possa, né, ir se conhecendo melhor. Pra gente começar, Wagner, pode falar um pouquinho pra gente, né, sobre a Compo4, o que é e o que vocês fazem na Compo4, só pra gente ter uma ideia, né, da tua experiência, de como que vocês atuam, só pra gente poder introduzir? Claro, vamos lá. Bom, a Compo4 é uma empresa, não é uma empresa nova, né, é uma empresa que já tem 25 anos. A gente começou as atividades em 1995, então há 25 anos atrás, numa época totalmente diferente. O termo startup, por exemplo, empreendedorismo, então nem era tão comentado. Antigamente a empresa de tecnologia era empresa de informática, né? Então, depois que mudou um pouco o conceito, então nós inicialmente éramos uma empresa de informática e inicialmente a gente vendia equipamentos. Em paralelo, equipamentos, né? Computadores, impressoras. E em paralelo a gente também desenvolvia software, mas mais como hobby, né? Porque na época o software ele não tinha um mercado tão vasto como tem agora, e os preços também eram absurdos, né? Então era uma realidade totalmente diferente. A empresa começou em Concórdia, Wagner? Nós começamos em Concórdia, sim. Estamos aqui até hoje, né? A sede principal, mas a gente tem outras unidades. Mas começou em Concórdia com venda de equipamentos, e em paralelo desenvolvimento de software, né? E, bom, vou tentar ser bem breve, que eu acho que a gente vai voltar nesse tema daqui a pouco, né? Mas ao longo do tempo a gente foi crescendo, basicamente desenvolvendo software para gestão de pequenas e microempresas. Então, software para empresa pequena mesmo, empresa que fatura aí até 30 mil, 40 mil reais por mês. Basicamente a retaguarda e também a frente de caixa. Frente de caixa que é a emissão do documento fiscal, ou seja, nota fiscal ou cupom fiscal, né? E a gente veio trabalhando com esse produto aí desde 95, desde o início da empresa, né? Claro que no início não era esse produto que pagava nossas contas, mas ao longo do tempo a gente foi crescendo e hoje, atualmente, a gente está com 40 mil usuários ativos em todo o Brasil. Não são 40 mil CNPJs, né? Não é usuário físico, uma pessoa, né? São usuários CNPJs, varejos espalhados por todo o Brasil. E a gente também, dentro do nosso modelo de negócio, trabalha com canais, né? A gente tem o B2B, então a gente trabalha também com mais de 1.800 parceiros, né? São revendas espalhadas por todo o Brasil também. Isso nos dá aí uma capilaridade que a gente consegue atingir todas as regiões do Brasil. A gente está presente em todas as cidades do Brasil. Então cada cidade aí tem pelo menos um software nosso instalado. E só para vocês terem uma noção do que a gente movimenta, só em documentos fiscais, o ano passado a gente movimentou em torno de 26 bilhões de reais. Nossa. Eu tô falando de documentos fiscais, né? A gente sabe que esse mercado é bastante informal, então a gente não consegue mensurar o tamanho, né, de quanto a gente consegue. Mas de fiscal mesmo, 26 bilhões, só para a gente ter uma ideia, quem está ouvindo aí também, isso corresponde a quase 3% do PIB de varejo do Brasil. Nossa. Os valores são muito expressivos, são muito altos, mas
o que me chama a atenção é que a empresa não é uma empresa tão nova assim, é uma empresa que tem uma jornada. E eu acho que é legal a gente até começar falando um pouquinho sobre isso, no sentido de que muitos jovens empreendedores e muitos empreendedores acreditam que vão ter sucesso em pouquíssimo tempo, né? E claro, isso também pode acontecer, mas vocês tiveram toda uma caminhada aí ao longo desses anos para amadurecer, né? Como você disse, o mercado mudou, o que era informática virou tecnologia, mudou o termo, mudou a forma como as pessoas enxergam também, né? O uso das ferramentas que vocês oferecem, né? E tudo isso foi evoluindo também. Como você percebe esse amadurecimento ao longo desse tempo, né? O que aconteceu e qual foi o momento assim que vocês deram realmente um grande salto, uma grande virada, ou um momento que vocês perceberam que as coisas aceleraram um pouco mais? Cara, então, tem uma série de fatores aí que se a gente olha para trás, faz uma retrospectiva da nossa história, a gente enxerga vários pontos, né? Várias viradas de chaves, vários momentos importantes ali, né? Que a gente vê, poxa, aqui foi importante, aqui também. Mas vamos lá, vamos tentar contar um pouquinho dessa história e aos poucos eu vou tentando introduzir esses momentos, né? Bom, primeiro que na época, então, não tinha todo esse apoio, não tinha toda essa bagagem de conhecimento como tem hoje, né? Eu lembro que na época, cara, sinônimo de conhecimento era que a gente tinha a enciclopédia Barça, né? Que era uma enciclopédia que era vendida de porta em porta. Não, existia, claro, o Google, né? Mas, cara, não era a mesma coisa. Até porque a internet nem todo mundo tinha acesso, né? Ela já existia, mas não era popular como era hoje, né? Então, basicamente, quem decidia empreender muitas vezes não era porque queria, sei lá, eventualmente ter uma empresa global ou daqui a pouco virar uma super empresa ou abrir um IPO, né? Basicamente, você abria uma empresa para se sustentar, para pagar as suas contas, né? E foi o que aconteceu com a gente, né? A gente montou a empresa. Eu não sou sócio fundador, né? Mas os sócios fundadores montaram a empresa, cara, basicamente para pagar suas contas e poder comer, velho. Então era mais por necessidade mesmo, né? E aí montamos a empresa, no caso os 4 sócios montaram a empresa em 95, com a venda de equipamentos. E em paralelo tinha 2 desses fundadores, eram 4, né? E por isso o nome como fora. Que desenvolviam, né, gostavam de programar, mas a programação também na época, cara, era um hobby, né, porque ninguém ganhava dinheiro com isso aí. Não existe esse glamour que existe hoje, né? Era bem diferente. E programava em Clipper ainda, Wagner? Exatamente. Eu ia comentar isso agora, porque a gente brincava, na verdade, né? Porque era um hobby, né? Enquanto a maioria das pessoas, sei lá, iam jogar um futebol, brincar com alguma coisa, nós brincávamos fazendo código fonte. Mas o nosso ganha-pão mesmo era a venda de equipamentos, né? Ali que a gente trabalhava e era o nosso foco, era só o core business. E nosso preço não era o melhor, né? Na época o preço de um computador era muito caro, né? Não era todo mundo que tinha acesso. Eu lembro até hoje, era equivalente a 45 salário mínimo. Então se você fizer uma conversão hoje, seriam 45 mil reais, mais ou menos, né? Eu lembro que uma vez... É um carro popular de hoje. Eu lembro que uma vez teve... Carro zero. Exatamente, eu ia comentar exatamente isso. Teve uma vez que um cara entregou um cadete, na época que era o carro, para comprar um computador. Então era diferente, né, cara? E aí os nossos principais clientes na cidade eram basicamente empresas, né? Então a Sadia, o hospital da cidade, a cooperativa, a universidade, né? E então esses eram nossos clientes, mas a gente já começou a entender que o nosso negócio não era vender equipamento, e sim atendimento. Então o nosso preço não era o melhor, mas ao mesmo tempo a gente se diferenciava no atendimento. Então muitas pessoas, essas empresas que eu citei para vocês, eles acabavam comprando nossos equipamentos não pelo produto em si, mas pelo atendimento que a gente dava posterior à compra desse produto. Realmente a gente era muito bom, né? A gente fazia um atendimento muito bom. Em paralelo ao desenvolvimento de software, eu entrei na Comfort em 96, então um ano depois da fundação, eu entrei como office boy. Na época eu tinha 15 anos, 14 para 15, então eu comecei como office boy. E ali eu entrei também porque eu já programava também em Clipper, em casa em caderno, né? Porque eu não tinha computador, óbvio, né, cara? Minha mãe faxineira, meu pai vigilante de banco, cara, como é que o cara vai conseguir comprar um computador? Não tinha como. Mas eu tinha livro lá, devorava os livros, escrevia, e aí eu vi na Comfort uma oportunidade para mim entrar e ter acesso a um computador. Na época era um 386 que eu tinha acesso depois do horário de trabalho. E aí, então, eu entrei ali como office boy, aí quando eu tinha tempo, né, depois do horário, eu conseguia jogar meu código-fonte lá. Claro, né, não rodava nada, né, cara, porque não funcionava, óbvio, né, mas ali eu conseguia aprender bastante, né.
E aí, com o tempo, eu fui crescendo dentro da empresa, a empresa também foi se estruturando, né, cada vez mais clientes, o faturamento aumentando. Eu já fui na sequência para recepção, depois eu fui para expedição, suporte técnico, comercial, enfim, passei por todos os setores. Mas ali em 96 teve um fato também que é super importante, talvez seja o segundo insight aí do nosso papo, tá? Bom, primeiro, né, eu já comentei, né, que às vezes você empreende por necessidade, não porque certo, você visualiza aquele mundo lá que a gente enxerga nas notícias aí. Uhum. Aquele 2% das startups que dá certo, né? É verdade. É o mundo real, né? O mundo real que é o dia a dia, né? Uhum. Então esse talvez seja o primeiro insight. O segundo, ninguém faz nada sozinho, cara. Cara, assim, coisa errada se faz bastante, né? Sim. Eu ia usar até um termo aqui, mas acho que não fica adequado. Mas a gente faz bastante. Fique à vontade, tá em casa. Mas coisas incríveis, cara, coisas positivas, ninguém faz nada sozinho, né? Então é importante você se conectar a pessoas boas, né? Uhum. E na época, a gente teve uma ajuda fundamental que foi do governo do estado de Santa Catarina. De uma forma um pouco despretensiosa, mas foi uma baita de ajuda para nós. Porque na época existia uma feira chamada FenaSoft, uma feira muito famosa, era a maior da América Latina, ela acontecia em São Paulo e basicamente era uma feira de tecnologia, onde você ia lá conhecer as novidades, tudo que estava acontecendo no mundo de tecnologia, certo? Mas, mais uma vez, né, a internet existia, mas não era tão popular e poucas pessoas buscavam a internet para buscar conhecimento. Existiam essas feiras mesmo que acontecia essa divulgação, esse intercâmbio, esse network, enfim. Uhum. E Santa Catarina sempre foi um estado que apoiou muito o empreendedorismo, até hoje é assim, né? A gente é privilegiado, tá? A gente vive num estado que realmente apoia o empreendedorismo e a tecnologia. E na época eles compraram um espaço dentro do Iambi, lá de São Paulo, que era onde acontecia a feira, só para empresas de Santa Catarina. Que legal. E, se eu não me engano, acho que era o único estado que tinha um espaço lá dentro desse setor, dentro dessa feira. Que legal. Tá? Era pavilhão de Santa Catarina. E aí eles começaram a convidar algumas empresas. Na época, os polos de Santa Catarina era Blumenau e Joinville, né? Então tinham várias empresas nessas duas cidades, acabaram convidando várias empresas. Florianópolis não tinha o glamour que tem hoje, tinha algumas empresas, mas era muito tímido, né? E aí sobrou espaço no pavilhão. Eu disse, caramba, e agora, né? Resumindo, a história foi essa. Eu disse, cara, tem uns caras lá de Santa Catarina, lá do Oeste Santa Catarina, que desenvolve software, né? Não é o carro-chefe deles, mas eles têm um softwarezinho ali que eles estão desenvolvendo. E ali naquela época, ali, 2 anos depois da fundação da empresa, a gente já começou a criar um certo barulho, porque a gente criou esse software inicialmente por hobby, para resolver uma demanda interna nossa, né? Que era controle interno e gerencial. E aí um amigo pediu, já entregou uma cópia, outros, não, quero ver também. Aí começou, aí de repente a gente já tinha 10 cópias ali com amigos nossos, pessoas próximas. Aí quando viu era 20, quando viu era 30, né? E aí a gente falou, caramba, isso aqui pode ser um negócio, né? E chamou a atenção também do pessoal de Florianópolis. E aí eles nos convidaram, o que vocês acham de participar? Bora, velho, bora lá. Pra nós tudo é novidade, né? A gente começando, aquela energia, aquele gás todo, né, cara? Aquela motivação. Cara, vamos, bora lá. Só que olha só, cara, como é que são as coisas, né? Quando falaram, é uma feira de tecnologia. Cara, pra nós, o que era? Olha só a inocência, né, cara? Feira é feira, velho. Feira é feira. É que nem você ir numa fruteira ali, compra maçã, laranja. É isso aí, né? A gente não tinha aquela percepção de que ali era um encontro para network, onde apresentava as novidades, né? As novas versões dos produtos. Enfim, era uma pegada diferente, mas na nossa cabeça era a feira, né? Disse, cara, então foi o seguinte, vamos fazer aqui, colocar numa caixinha nosso produto, vamos levar um monte de caixinha e vender na hora. Bora, vamos lá. E talvez aí seja mais um insight, né? A gente não ir pelos padrões que a gente está acostumado a ver no mercado, né? Por inocência nossa, por não conhecer como funcionava a feira, a gente tratou como uma feira mesmo. E na sequência acabou dando muito certo. Por quê? Porque ali tinha os softwares na época que eram os mais conhecidos, né? Tipo Word, Adobe, né? Que era uma fortuna, cara. CorelDRAW na época também. Era tudo uma fortuna, né? Então eram poucas empresas que tinham acesso a isso. Pessoa física, então, muito menos, né? O que dominava muito ali era jogos, né? Então tinha muita pessoa física e tal. E aí a gente foi com um modelo totalmente... Cara, se é feirão, vamos fazer um preço diferenciado, né? Bora, diferenciado. Quanto que nós vamos cobrar? Cara, sei lá. Um salário mínimo acho que é justo, né? Nossa. Bora. R$98 na época, cara. E levamos 200 caixinhas, né? Caixinha, eu digo, software de prateleira mesmo, né? Caixinha com manual. Que antes era assim, né, Wagner? Hoje o pessoal que está escutando a gente talvez ache, nossa, mas do que vocês estão falando aqui? Antigamente você vendia o software na prateleira, na caixinha realmente, né? Um CDzinho, disquete, era algo físico realmente, né?
Isso, exatamente. Era algo físico, tá? Até hoje a gente tem essas caixinhas que tem gente que pede ainda. Mas é verdade, cara, é verdade, Legal. a gente pede ainda. E aí a gente levou o CD, o manual e a caixinha, né? Levamos 200. E começamos, cara. Aí lá na feira, apresentava o software, sabe quanto que é? 98. Só, tá aqui, já faz a nota na hora, já faz aqui, já leva. E tratando com um feirão mesmo, velho. E foi legal porque lá na época, assim, eu não lembro se tinha mais alguém fazendo isso, mas a gente de forma despretensiosa, né, acabou fazendo isso porque achou que era feira mesmo. E vendemos as 200 caixinhas, cara. Caramba, cara. Então foi um marco pra nós, assim, porque foi com a ajuda do governo do estado, né, que nos levou até lá, porque a gente nunca teria condições, porque era muito caro o ingresso para participar de uma feira dessa. Imagina você expor, né? Uhum. Então o governo do estado nos ajudou, colocando a gente lá. E a gente vendeu tudo, cara. Vendeu tudo na primeira participação que a gente teve na feira. Eu disse, caramba, isso aqui eu acho que é um negócio que a gente pode começar a dar um foco maior. E foi o que aconteceu. A gente voltou pra cá, começou a estruturar. E no segundo ano aconteceu a mesma coisa. E foi, cara. E aí a gente começou a criar essa estrutura que a gente tem hoje. Aí aconteceu outro fato também, que eu acho que é muito importante para quem tá ouvindo também começar a ter essa percepção, né? Uhum. Que é os sinais que o mercado nos dá, né? Que eu falei primeiro que ninguém faz nada sozinho, e lá aconteceu um fato muito interessante, que chegou um cara e a gente fez a demonstração do software, né, o cara disse, beleza, como é que faz isso aqui e tal, o cara gostou, gostei, legal, eu vou levar, mas eu quero levar 10, como é que você faz pra mim? Daí o meu sócio na época, ele falou assim, cara, não, peraí, tu não entendeu, velho, um só faz tudo o que você precisa, não precisa levar 10, então tu não tá entendendo, né? Ele disse, não, eu entendi, só que o que eu quero fazer? Eu quero pegar esses 10 softwares e quero revender na minha cidade, porque lá tem muita gente que vai precisar também. E lembrando que na época, né, cara, primeiro, nem todo mundo tinha computador, né, que era um valor muito caro. E segundo, que poucas empresas, até hoje, né, não tem esse controle gerencial, essa gestão do negócio, né. Mas na época era bem pior, né, hoje já é difícil, imagina na época. Então, cara, mas tu vai levar 10 pra vender lá? Eu disse, não, eu vou levar 10, porque eu sei que eu vou vender. E quanto que tu me faz? E aí, cara, eu não tava preparado pra isso, o meu sócio ligou pro meu outro sócio que tava em Concórdia, cara, e o que a gente faz? É claro que o meu outro sócio também não fazia a mínima ideia, né, cara, mas aí ele falou assim, cara, pô, velho, sei lá, faz metade do preço aí, metade do preço, R$49. Nossa. Assim o cara vai ter uma margem de lucro de 100%, então pra ele fica bom e tal. Tá bom, beleza, aí só 49, tá bom, não, beleza, eu vou levar 10. Por que eu conto essa história, cara? Porque ali a gente entendeu que existia uma demanda de mercado, existia uma oportunidade, e ali estava surgindo o nosso modelo de negócio, tá? Até hoje trabalho com canais, com revendas, né? Que era uma coisa que a gente não tinha planejado, mas que o mercado nos deu o sinal. E até hoje a gente cobra metade do preço. Que legal. É claro que o preço teve reajustes, sim. Mas foi ali aquele insight, um cara da Bahia, né? Do interior da Bahia, que nos trouxe essa oportunidade, a gente se adaptou rapidamente, já fez, e até hoje é assim. Isso lá em 97, se eu não me engano. Nossa, sabe o que eu acho legal, Wagner, dessa tua fala, assim, é a simplicidade mesmo como as coisas, de certa forma, aconteceram, né? Como você falou, de forma despretensiosa, e também como vocês conseguiram fazer a leitura, e eu acho que cabe aí para os nossos ouvintes justamente esses ensinamentos, né? O conceito de quando você falou da feira, né? Vocês levaram o produto da forma simples, e talvez o erro das empresas seja justamente complicar os processos, complicar as coisas ao invés de observar o comportamento do mercado, né? Eu vejo, por exemplo, assim, no caso de vocês, o cliente ele aceitou o produto, e o cliente não só aceitou o produto, como um possível revendedor também viu a oportunidade ali, mas isso ficou tudo muito claro porque, de certa forma, vocês estavam preparados pela simplicidade e não necessariamente por algo complexo. O que eu quero dizer com isso? Que talvez se vocês tivessem se preparado, estudado sobre feiras e feito um monte de movimentos, não posso afirmar, mas talvez vocês não tivessem levado as caixinhas da forma que levaram. E isso mudaria totalmente o jogo, a história, né? Então eu acho que talvez uma mensagem também que a gente possa extrair, além daquelas que você deixou claro, é o fato de que às vezes a gente complica as coisas, de que muitas vezes a simplicidade de colocar um produto e entender que ele é uma boa solução para as pessoas, ou não, né? E aí sim a gente tentar basear o negócio nisso, né? Muito mais do que
necessariamente em querer convencer as pessoas de aceitar produtos malucos ou ideias e serviços que muitas vezes as pessoas não querem, né? E uma outra coisa também que eu acho legal na fala do Wagner, a gente já libera pra você falar de novo aí, cara, porque foi muito insight, sabe? Muito Imagina, legal. cara. Muito Vontade, legal a história realmente, cara. Acho que a história inspira, sabe? E eu acho que três visões muito importantes. Eu acho que a primeira delas, justamente, é algo que cada vez mais a gente precisa construir como cidadãos, da importância do poder público, né? Da importância das instituições realmente cumprir com os seus papéis. A gente não quer puxar aqui para a questão partidária, mas sim na questão política, o que, né, dentro do associativismo se trabalha bastante. E olha a oportunidade, né, que foi aproveitada por estar atento aí a esses movimentos. Então, né, ainda mais numa época que a gente vive de eleição agora, acho que é legal a gente citar isso, né, e reconhecer, né, os acertos, e cada vez mais a gente se aproximar para poder cobrar e abrir mais oportunidades nesse sentido, para que mais negócios possam também, né, usufruir desses benefícios que são, né, pagos por todos nós, digamos assim. Aí uma outra questão também acho muito legal, né, e aí complementando o que o Malik falou, da importância de a gente às vezes não seguir os padrões, né? Eu acho que quando você fala ali que vocês não, né, imaginavam que era uma coisa, era outra, vocês acabaram de uma forma seguindo o padrão que vocês achavam que era. Mas vocês foram disruptivos sem querer, me permita falar dessa forma. E foi justamente essa ousadia que vocês tiveram, né? O fato de não terem seguido o padrão que levou vocês ao sucesso naquele evento e consecutivamente nas próximas conquistas da empresa também. Então, até que ponto que a gente está seguindo sempre o que está sendo feito, né, o que está sendo dito, e tomando isso como verdade, às vezes travando o nosso crescimento e a inovação nos nossos negócios também. Perfeito, Vini. Acho muito, muito bem colocado isso que você fala, e eu acho que a gente pode ir tirando várias lições ao longo dessa conversa, é justamente a intenção desse case de hoje. A gente tem dica da BeMind agora, a gente vai falar um pouquinho também daqueles parceiros que nos ajudam aí a construir o projeto do Pulso, e é super legal poder citar aí a BeMind, que está sempre conosco desde o início do projeto. Então, esse é o 101º programa já do Pulso Empreendedor, graças a parceiros como a BeMind. Isso, e aí quando a gente fala em BeMind, a gente está falando hoje de case de sucesso. Então, né, por que não você também se tornar um case de sucesso no seu negócio, saindo das suas atividades operacionais e podendo pensar de forma empreendedora no teu negócio. Então, com a BeMind você consegue aí terceirizar suas rotinas administrativas, gestão de pessoas, aquela interface com a contabilidade, enfim. A BeMind cuida da tua empresa e te dá dicas aí de gestão para você conseguir acertar o seu negócio. Então acesse lá o Instagram, @BeMindBPO, e solicite um atendimento do pessoal. Né? E também a gente está falando de um case do Wagner com a CompuFora aí, que é um case da área de tecnologia. Então a tecnologia cada vez mais, né, vem entrando na vida das pessoas, nos negócios, e se você não está bem conectado, ainda mais na era da nuvem agora, que a tecnologia está totalmente online, o teu negócio ele tem muita chance de não dar certo. Então, corrige isso aí, procura uma boa internet, né, uma boa empresa para te ajudar com fibra ótica, com um link dedicado, solução de data center, telefonia virtual em nuvem. Então, chama a AT Plus. Vinícius, né? Eu preciso te interromper e falar para o nosso ouvinte um case real que aconteceu lá na OBK. Fala lá, Mari. Então, essa semana, o Faisal, né, que é meu pai, meu sócio na empresa, chegou para mim e disse assim: Malik, tive um caso aqui na empresa que a gente precisa resolver. Eu digo: o que foi, pai? Não, teve um dia que eu precisava falar com alguém e eu liguei e ninguém me atendeu. Ninguém atendeu aqui na empresa, eu tentei por várias vezes tal, e não deu certo ali. Eu acho que esse negócio do home office aí também pode atrapalhar um pouco a gente. Tinha algumas pessoas em home office, e naquele momento que ele ligou, a única pessoa que estava no escritório fazendo a escala ali não estava, né? E aí eu falei para ele: olha, pai, a AT Plus tem a solução para você, tá? A PABX virtual aí é uma ideia muito legal, e eu expliquei para ele como funcionava, e para você ouvinte também. Então, você coloca a tua linha telefônica, coloca o teu telefone no PABX virtual, de forma que, quando o teu cliente ligar, tem lá o ramalzinho, tecle 1 para vendas, 2 para financeiro, 3 para atendimento comercial, projeto, enfim, o que for o setor da tua empresa. E aí as pessoas vão receber esses telefonemas, mesmo que elas estejam em home office. Então, de uma maneira simples, eu quis trazer esse case, porque foi justamente isso que a gente vivenciou lá, né? A necessidade que a gente tem aí de colocar o PABX virtual. Já estou conversando com a AT Plus também, acredito que em breve eles vão poder atender a gente no nosso endereço aí. Você chama a AT Plus aí no WhatsApp 49
3240 0800. E voltando para o nosso bate-papo, então, nós estamos aqui com o Wagner Miller, ele que é CEO da Compo4, empresa essa, ouvinte, olha só, você que está acompanhando o Pulso, a empresa do Wagner foi adquirida por um grupo pela bagatela de 100 milhões de reais. 100 milhões de reais, né, Wagner? Isso. 100 milhões de reais. Conta pra gente um pouquinho disso também, porque você falou um pouquinho da tua trajetória, falou um pouquinho daqueles insights também, mas ser adquirido então pelo grupo Zucchetti, né? É Zucchetti, assim que fala, né? Ser adquirida... Zucchetti. Ah, sou italiano mesmo? Pegou até sou italiano mesmo. Então, conta um pouquinho pra gente desse processo, como que foi, como que isso aconteceu, da onde que chegou isso, veio do nada, já existia uma tratativa, como que foi? Claro. Mas se você me permite, eu quero voltar um pouquinho ali na história, que eu acho que ela cria o link para esse momento, né? Que legal. Só para complementar o que vocês falaram ali sobre fugir dos padrões, eu acho que é muito por aí. Eu comentei com vocês que na época não tinha, né, todo esse amparo de conhecimento como tem hoje, né, metodologias, processos, né, dicas, enfim, insights. Isso acabou atrapalhando um pouco a gente, né, porque a gente foi muito ingênuo em muitas coisas, muitas ações, mas ao mesmo tempo ajudou e muito, né, porque a gente acabou fugindo dos padrões. E por que eu tô falando isso, né, cara? Porque hoje, talvez, pelo excesso de informação, excesso de metodologias e técnicas para ajudar possíveis empreendedores, a gente acaba entrando numa vala comum, né? Então, o empreendedor acaba sempre fazendo a receita do bolo ali, mas esquece de colocar o tempero, né? Então, eu acho que é super importante quem está nos ouvindo também entender isso, né, cara? Poxa, se você quer ser um cara diferenciado ou quer ser uma empresa diferenciada, você tem que fugir um pouco dos padrões. Então, claro que tem muita coisa que nos ajuda, nos auxilia, mas tentar achar o equilíbrio disso para você também apresentar o seu diferencial, o seu tempero, eu acho que faz toda a diferença, né? E uma coisa também que para nós, desde o início, ficou muito claro, né? Cara, empresa tem que dar lucro, velho. Nós temos que pagar nossas contas, né? O que eu vejo muito aqui agora é um pouco de overdose dessa pegada de startup que tem que dar prejuízo, que é bonito dar prejuízo. Cara, não é assim, velho. Eu acho que startup, o próprio conceito diz, né, que é uma área de incerteza ali, um ambiente incerto, né? Mas startup é um estágio, velho. Você não pode ficar startup pro resto da vida, né? Então você tem que entender que em algum momento você precisa começar a dar lucro, porque senão, cara, vai ser muito difícil você ficar competitivo no mercado, ainda mais agora que está cada vez mais dinâmico, né? Então eu acho que é super importante falar sobre esses dois pontos, sabe? Fugir dos padrões que a gente está forçando e, cara, empresa tem que dar lucro. Eu gostei do que você falou, assim, talvez o que as pessoas possam compreender e tirar de aprendizado dessa tua fala seja no seguinte sentido: quando você começou lá em 1995, ou quando outras gerações iniciaram negócios aqui no Brasil, década de 70, 80, enfim, desde que o Brasil é Brasil aí, mas há muitas décadas aí, você tinha que lutar pelo que você queria e dificilmente alguém ia te apoiar. Eu acho que a grande diferença que o mundo vive hoje é que a economia cresceu tanto. E aí a gente tem que falar assim, o planeta está rico, né, em comparação ao que era no passado, os países, as pessoas físicas, as empresas também, né? Basta a gente observar o modo que a gente vive hoje, né? A qualidade e a disponibilidade que a gente tem de recurso, de alimento, de tecnologia, de tudo, né? E hoje está muito mais barato e muito mais acessível para todos, né? E aí quando a gente faz essa visão assim de tipo, o que a gente vive hoje, talvez o que as startups precisam entender é que nós vivemos um momento em que existe tanto dinheiro na economia e tanta riqueza que alguém até está disposto a investir em você, né, para iniciar um negócio. Eu acho que isso talvez tenha desvirtuado também as últimas gerações que viveram na abundância de recursos também, seja patrocinado pelos pais, financiado também, às vezes numa vida um pouco mais confortável, né, que foi proporcionada em função do trabalho que veio previamente pelas outras gerações, mas também eu acho que essa cultura está um pouco conectada também com a própria forma como as novas gerações estão vivendo. Então eu acho que é importante a gente refletir, alguém está disposto a investir nesse momento na tua ideia?
ideia. Isso não existia no passado. Mas isso não significa, então, que você não tem que dar lucro. Eu acho que essa é uma grande mensagem. E talvez que as pessoas precisam entender que tem sempre alguém querendo o retorno desse capital, retorno desse investimento. E o nosso mundo é baseado nisso, né? Hoje, pelo menos, quando a gente fala no nosso sistema econômico mundial, ele é baseado nisso, é baseado no capital, no lucro, e a prosperidade vem justamente disso. Se eu tenho um projeto que não dá esse resultado, que não dá lucro, então eu não estou alinhado com essa prosperidade, eu vou dar prejuízo para mim e para os outros. Eu acho que é algo muito simples, e eu vejo isso até em discussões ideológicas, políticas ideológicas muitas vezes, que complicam a mente dos nossos jovens também, e faz parecer que eles vivem até num mundo de fantasia em alguns momentos, mas ainda bem são bem poucos que pensam dessa forma. A gente tem aí muita gente conectada e, como você falou, tem muita informação disponível. Mas você queria falar, Wagner? Fique à vontade, porque aqui, ó, eu, Vini e você falamos bastante. Então, se cara, deixar, o papo vai longe. Né? Ainda mais se tiver um chimarrão junto, né, cara? Vai eu tô com um café aqui, então, não, exatamente isso, cara. E o curioso, né, e o paradoxo de tudo isso é que é o simples, né, velho? A gente, às vezes, tem essa mania, essa tendência de complicar as coisas, de repente pelo excesso de informação, né? E aí, se você pegar um pouco da nossa história, tu vai ver que a gente fez o simples, né? Ok, de maneira despretensiosa, mas o simples, e a gente conseguiu chegar onde a gente chegou, né? E tu vê muitas empresas, às vezes, querendo fazer o difícil, né? Com metodologia, processo, mas esquece daqui a pouco de ouvir o seu cliente que está do teu lado, muitas vezes, né? Então, eu acho que talvez essa percepção tem que ser um pouco mais apurada. E, mais uma vez, né? É curioso, porque é fácil fazer isso, né? O difícil é, às vezes, você fazer o simples, né? Mas vamos lá, vamos continuar a história aqui, que o tempo tá voando, né, cara? O papo tá bom, verdade. O tempo voa, né? Vai, a gente queria saber um pouquinho daquela questão ali da aquisição, né, da Como Fora. Acho que era legal você falar pra gente também um pouco sobre isso. Certo, vamos lá. Deixa eu concluir a história bem rapidinho agora. Então, na sequência, aí a gente começou em 2000, a gente começou a ver que o mercado de software estava começando já a pagar nossas contas, aí a gente eliminou a parte de equipamentos, né, de impressoras, e começou a se focar totalmente 100% no software. E ali começou algumas transformações digitais no Brasil também. Digital nem tanto, mas começou a surgir a impressora fiscal, por exemplo, em 99, então a gente participou do primeiro protótipo, e na sequência toda essa parte de tributação, fiscal, né, que é tudo que envolve a frente de caixa, né, a gente sempre estava presente porque a gente era um dos pioneiros, então a gente acabou fazendo uma certa relação com esse meio, né. 2005 teve a saída de um dos sócios, né, nessa época aí eu já tinha alcançado o setor de programação na empresa, que era o meu objetivo desde o início, né, eu fui passando e galgando, eu sabia que um dia eu ia chegar lá e cheguei, e aí quando eu estava lá, esse sócio saiu, e eu fui convidado para comprar, na época, 1% das cotas da empresa. Então, eu acabei me tornando sócio minoritário. E aí, a gente começou um processo de reformulação do software, e aí a gente reescreveu ele, foi ano após ano, sempre batendo recorde de faturamento. Então, a gente foi crescendo junto com as novas tecnologias, as novidades que vinham acontecendo no Brasil, nessa parte de fiscal, né? Nota fiscal, ponto fiscal. E em 2014... eu comprei mais 24% da empresa, me tornando um dos sócios majoritários com 25%, né? Então, que legal. Aos poucos eu fui, né, conquistando meu espaço ali, claro, né, sempre com muito foco, objetivo, trabalho, e aí consegui alcançar o que eu queria ali também, lá desde lá de trás, né? E aqui eu fiquei curioso, Wagner, desculpa te interromper, mas eu fiquei curioso sobre isso. Você disse que queria chegar naquela posição e de fato chegou. Sim. Né? Então, quando você começou office boy lá, você já vislumbrava isso? Você já imaginava que seria sócio da empresa ou tinha esse objetivo ou somente o cargo antes? Mas como que foi esse processo também de você acreditar nisso? Conta um pouquinho pra gente sobre isso, por favor. Sim, então, claro, muito jovem, né, Marca? Então, o cara tem um sonho, objetivo por etapas, né? Então, meu sonho era atingir, chegar no setor de desenvolvimento da empresa, né? Programação. Primeiro sonho, né? Então, quanto ao alcance feito, já quer mais, né? E foi. E aí, depois era me tornar sócio e, mais tarde, também me tornar um dos majoritários. Então, eu sempre tive muito claro esses sonhos, né? Esses objetivos, essas etapas. E aonde que eu quero chegar? Talvez mais um insight, né? Que nem sempre, né, cara, você precisa, para empreender, ou para crescer, ou para se desenvolver, você precisa criar uma startup, criar uma empresa, né? Você pode empreender dentro da sua empresa. Uma coisa que eu aprendi, cara, é que as empresas, elas nascem para morrer, tá? Empresas nascem e morrem, né?
você vai encontrar aí pouquíssimas empresas que são centenárias, né, cara? Então quer dizer o quê? Quantas empresas já surgiu ao longo do último século aí que hoje não existe mais, né? Então, onde eu quero chegar? A empresa, ela nasce geralmente para resolver um problema, né? Esse problema, ele não é centenário. Muitas vezes eles mudam, né? Claro, tu vai ter ali os segmentos, sei lá, logística, alimentação, farma, né? Mas a realidade e as demandas vão mudando conforme ao passar dos anos, né? Então, tu vê muitas empresas aí surgindo por falha das outras, né? A gente vê Uber, Airbnb, Amazon, porque outras empresas centenárias deram brechas, né? E a gente sempre teve essa percepção. Então, não quer dizer necessariamente que para você empreender, ou se desenvolver, ou crescer, ou ter uma carreira de sucesso, necessariamente você precisa abrir uma empresa, abrir uma startup. Você pode empreender dentro da sua empresa, porque a sua empresa um dia vai morrer, tá? Então, que você mate ela. E isso aconteceu em 2014, cara. Quando eu fui para fora, né, do Brasil, fiquei um tempo no Vale, fiquei um tempo em Nova York, e aí eu voltei para nossa cidade e falei, galera, seguinte, velho, se nós não fizer nada em 5 anos, a nossa empresa vai morrer. E claro, né, era o melhor ano da nossa história, né, os meus sócios, né, olharam para mim e disseram, cara, tu tá ficando louco, velho, tu tá maluco. Eu disse, cara, não, deixa eu provar para vocês A mais B aqui e tal. E mostrei algumas situações, alguns cenários que eu desenhei para eles, e claro que eles não acreditaram, não apostaram, né. E eu falei, cara, assim, eu tô convicto que um dia a gente vai morrer. Então vamos fazer o seguinte, por que não nós mesmos matar a nossa empresa? Vamos criar uma startup aqui, uma spin-off, e vamos começar a desenvolver aqui o que eu acho que seria o ideal pra gente, aos poucos, comprometer o nosso negócio. Então vamos matar ele. Se alguém um dia vai matar, por que não, a gente não mata ele? E o pessoal não concordou muito, mas eu tanto enchi o saco, cara, porque esse foi o processo também, né? Não foi um dia, né? Foi, sei lá, 6 meses, um ano. Não, tá, dá aqui o doce pra criança, deixa ela brincar aqui, vamos ver o que acontece. E deixa ele fazer a startup. Deixa ele brincar, E pra mim, né, eu só recebi o sinal verde, e aí pra mim não fazia sentido fazer em Concórdia, tinha que ser em outro lugar, acabamos optando por Joinville, mais tarde a gente foi pra Floripa, e a gente começou a desenvolver uma empresa totalmente diferente, com tecnologia diferente, com cultura diferente, exatamente porque a gente imaginava que alguma coisa ia acontecer ao longo dos anos. Ainda mais tecnologia, cara, a gente não pode ser ingênuo o suficiente de achar que vai ser sempre a mesma coisa, né? Vai mudar. E aí a gente começou a criar essa empresa exatamente para questionar nossos padrões, né? E essa empresa começou a ganhar corpo, né? Claro que não foi da noite pro dia, tô falando 2015, né? Que foi quando eu comprei ali os outros 24%. E a gente começou a criar essa empresa, a empresa começou a crescer, já no modelo diferente, com SaaS, já não era mais caixinha, né? Lembra que nós começamos com caixinha e até 2015 ainda era caixinha. Tá? Aliás, só para explicar para o nosso ouvinte, né, o SaaS que você comenta é o Software as a Service, é quando você não instala na tua máquina ali, no teu computador, na tua empresa, o programa não está instaladinho ali. Está na nuvem, né? Está na nuvem, você conecta pela internet o serviço, né? Até porque às vezes a gente fala alguns termos aqui, Wagner, e acaba passando muito rápido, às vezes o nosso ouvinte não acompanha, mas pode seguir, por favor. Desculpa, é verdade. Tá. Capaz? Mas na verdade o SaaS é um modelo de negócio, né, Malek? Ele pode até ser instalado, mas a forma de cobrança dele que é um pouco diferente, né? Que ao invés de você adquirir uma TV, por exemplo, você vai alugar uma TV, né? Ou ao invés de você adquirir um carro, você vai alugar um carro. E a gente mudou, então, esse modelo de negócio. Aliás, mudou não, a gente criou esse novo modelo de negócio com essa nova empresa, né? E aos poucos a gente foi conseguindo nosso espaço, né? E aí, claro, na sequência aí aconteceu muita coisa, né, cara? A gente tá falando de 2015 pra cá. Se você fizer uma retrospectiva, cara, mudou muita coisa, né? Empresas que hoje são as top 10, em 2015 muita gente nem conhecia, né? Nós mesmos não conhecíamos, né, cara? Então, esse modelo de negócio acabou se popularizando, né? Netflix explodiu, Uber, Airbnb, enfim. E aos poucos foi consolidando, né, cara? E aos poucos, daí é que a gente entra nessa questão das empresas, né? A gente começou a ser assediado, né? Porque a gente também se estruturou internamente, a gente criou uma governança corporativa, e aí talvez seja uma dica interessante para quem tá ouvindo aqui, porque a governança corporativa não precisa necessariamente ser para grandes empresas. A gente tem esse preconceito, né? De que, para mim ter um conselho eu tenho que ser uma grande... Não, cara. Ao contrário, quanto antes você fizer, melhor, né? E tem muita gente disposta a ajudar. A gente criou a governança corporativa, começamos a nos estruturar, começamos a aparecer, né? Porque sair de Concórdia não necessariamente para mudar e questionar nosso modelo de negócio, mas também se aproximar dos bastidores do mundo de tecnologia, criar o teu network. Lembra que eu falei lá atrás, né? Ninguém faz nada sozinho.
Então era muito claro para nós que a gente precisava de parceiros, de pessoas que poderiam nos ajudar. E a gente foi conhecendo muita gente. E ao mesmo tempo nos expondo, né? E automaticamente, cara, o assédio é natural, né, velho? Então muita gente começou, caramba, poxa, vocês têm tudo isso aqui, um EBITDA superior a 50%, 26 bilhões de faturamento, de movimentos, de documentos gerados. Isso naturalmente começa a chamar a atenção e a gente começou a receber muito assédio, cara. Muitas empresas do Brasil começaram a nos procurar, se aproximar, grandes empresas, grandes players, né? Então, certamente vocês estão imaginando algum aí e certamente eu posso afirmar que esse cara procurou a gente, tá? Então foram vários, tá? O que você pode imaginar aí, por mais de 20 talvez. E, sei lá, mais de 10 fizeram propostas, sabe? Eu cara, não, eu quero que vocês entrem pro grupo, papapá. Só que daí a gente também começou a avaliar, né, cara? Porque, poxa, ali já não era mais uma questão de valores, sabe? Porque, poxa, graças a Deus, até então ali a gente já estava financeiramente resolvidos, tá? Então não era isso o objetivo. Mas a gente tinha construído uma história, né, velho? Então, na empresa são 100 e poucas famílias, e essa comunidade que a gente criou, que é espalhada por todo o Brasil, que a gente chama carinhosamente de comunidade Comfort, ela tem mais 1.800 parceiros, tá? Que muitos deles, a maior fonte de receita é a Comfort, né? E fora os clientes finais, que são os varejos, que a gente tem um comprometimento muito grande com eles, né? Então, cara, como é que a gente vai dar perpetuidade a esse negócio? Porque o que a gente começou a enxergar? Cara, legal, a gente chegou até aqui com as nossas próprias pernas, mas a gente tem um potencial gigante pra frente, certo? Então, como é que eu consigo fazer, eu potencializar ainda mais esse crescimento, acelerar ele, né? A gente estava consciente que sozinho a gente não ia conseguir. Então, não, beleza. Então, vamos começar a ouvir esses assédios, aí começar a ver se faz sentido para nós ou não, né? Então, cara, onde eu quero chegar? Quando a gente pensa em daqui a pouco criar uma operação, um movimento como esse, de fusão, aquisição, o que for, cara, eu acho que existe uma responsabilidade muito grande por trás disso, que não é só dinheiro, sabe, velho? Como é que você vai dar perpetuidade para todas essas pessoas que te trouxeram até aqui e te acompanham e acreditam no teu propósito. Então envolve crenças, valores, uma série de coisas que você tem que analisar, cara, que é super complexo, né? E a gente teve vários assédios aí com propostas, cara, que, poxa, muito boas financeiramente, mas que, por exemplo, uma delas era, não, a partir do momento que a gente adquirir vocês, a gente vai mudar o modelo de negócio, né, que já estava previsto, que era mudar para o modelo SaaS, ok. Mas aí, a partir do momento que a gente fizer isso, eu vou cortar os canais, porque eu não preciso mais dele. Uma vez que eu converti todo mundo para assinatura, eu não preciso mais dos canais de distribuição. E quando o cara falou isso pra mim, eu falei, cara, peraí, eu não entendi, velho. Como assim? Como é que eu vou chegar para todos esses meus parceiros, que muitos se tornaram amigos, né, cara? E falar assim, cara, lembra que eu falei até agora que eu acreditava que ninguém faz nada sozinho, que junto que a gente vai conseguir alcançar nossos objetivos? Esquece tudo, a partir de agora é tudo diferente. Eu não vou fazer isso, velho. Não vou fazer. Não vou fazer. E aí fechamos a porta. Isso, Wagner, isso é legal também porque demonstra a questão de colocar, né, o princípio acima, né, da personalidade, acima da intenção e do interesse individual. E manter isso diante de uma proposta financeira de alto, né, de uma cifra alta, mostra o valor real das pessoas. Então quero te dizer aqui já, em nome do Pulso Empreendedor, pedir licença para o Vinícius, dizer que a gente se torna, nesse momento, ainda mais teu fã, por perceber nessa tua fala, assim, que, sabe, porque às vezes o dinheiro compra as pessoas, e no teu caso, assim, ouvindo de ti, nesse depoimento, que não foi com essa intenção, foi só contando a história mesmo, eu fico mais teu fã, o Pulso fica mais teu fã ainda, e eu acho que esse é um grande ensinamento para que a gente mantenha sempre, né, nunca esquecer dos parceiros, de quem nos trouxe, de quem nos colocou também junto, de quem caminhou ao teu lado, né, e também a gente entender essa questão de cultura e de valores, né, da empresa acima do interesse individual. Muito bacana. Desculpa te interromper, Wagner, mas eu preciso dizer isso. Legal, cara. Pô, sou fã de vocês, cara. Ouvir isso aí de vocês tem mais peso ainda, cara. Bacana, legal. Obrigado. Mas por que eu tô falando isso? Mas por que eu tô falando isso, galera? Porque existe muito isso, sabe? Eventualmente, quando alguém cria uma startup, já tá pensando em vender e coloca sempre o dinheiro, né, em primeiro lugar. E eu discordo totalmente. Claro que o dinheiro é importante, né, cara? Eu não tô desmerecendo isso, não tô dizendo que não é bom. Mas existe uma responsabilidade, existe um comprometimento que você tem com toda a cadeia, toda a tua história, que eu acho que é muito mais... tem muito mais peso, né, do que a parte financeira, né? Que aí entra crenças, valores, propósito.
E então é importante saber balancear isso. E é claro também que eu entendo, né, cara, que as startups muitas vezes estão com a corda no pescoço, né? E acabam cedendo para esse tipo de pressão exatamente porque não tem outra opção, né? Mas é importante a gente refletir sobre o assunto, porque eu acho que a função da empresa, né, a responsabilidade que a empresa tem quando ela ingressa no mercado, ela é muito maior do que cifras financeiras, né? E foi o que aconteceu com a gente, sabe? A gente recebeu muitas propostas aí que eu diria indecentes, sabe, velho? E comprometendo tudo isso que a gente construiu. E aí teve, né, essa aproximação da Zucchetti. A Zucchetti é uma multinacional italiana, tá? É o maior grupo da Itália, uma das maiores da Europa. O ano passado faturou $1 bilhão, então é uma das empresas que está no seleto grupo ali de 1 bilhão, né? Então é muita coisa, são 6 mil funcionários. Sim, nossa. Colaboradores. Então é um super grupo que no Brasil ainda não fez muito barulho, mas que tá vindo forte para cá também. E aí a gente começou a se aproximar deles, conhecer, e aí a gente ficou encantado, cara, porque a gente começou a conhecer um pouco da história, muito parecido com a nossa, né, que eles são, a Zucchetti tem uma família, né, e eles continuam no comando da empresa, não tem interesse, pelo menos até agora, de abrir a IPO, exatamente porque eles entendem que o propósito deles é outro. E outra, se quisesse abrir, já poderia ter aberto, né? Tem gente que com muito menos já abriu, né? Então, eu fui lá pra Itália conhecer, e olha só que bacana, cara. Eles estão numa cidade pequena, chamada Lodi, na Lombardia, que tem 45 mil habitantes, e a sede deles continua sendo lá. Aí eles têm um prédio lá, eles têm toda uma parte social junto com a cidade, um respeito, um carinho pela região, pelas essências e pelas raízes deles ali naquela cidade. E é uma história muito parecida com a nossa, né? Que eu tô falando hoje aqui, hoje eu moro em Concórdia, em Floripa, né? Mais em Floripa porque questões estratégicas do negócio para nós faz mais sentido. Sim. Mas a nossa raiz, a nossa história, o nosso prédio, a nossa equipe, ela continua aqui em Concórdia, certo? Nós continuamos aqui com a nossa casa e não pretendemos sair daqui. E essa história da Zucchetti é muito parecida com a nossa, né? E aí a gente começou a se aproximar essa questão de valores, de princípios, crenças. Falei, caramba, velho, tem tudo a ver, né? E aí, como uma empresa com um apoio desse, com uma base tecnológica gigante, só para vocês terem uma ideia, hoje são mais de 1.500 pessoas só em P&D, então todos os dias desenvolvendo tecnologia, inovação, hoje no grupo. Então, cara, eu acho que tem cola aqui, acho que dá match, né? Então, é porque questão de valores, cara, é o seguinte, velho, eu quero tanto, você quer me pagar quanto? Não, cara, meia hora tá resolvido, entendeu? Mas quando você começa, ou vai ou não vai, né? Mas quando você começa a se envolver e articular como é que vai funcionar os próximos passos, de que forma a gente pode crescer juntos na sequência, aí é um pouquinho mais complexo, né? Envolvendo tudo isso que eu tô falando. E aí a gente começou a conversar, a discutir, a namorar. Nesse meio tempo, enquanto a gente negociava com eles, que foi do início de fevereiro até início de outubro, são 8 meses, né? A gente recebeu mais 2 propostas, né, de outros players que foram aparecendo no meio do caminho, né? De uma forma um pouco mais bagunçada até. E a gente amadurecendo com eles, direcionando, vendo como é que seria a sequência, né, da operação. E até que aí em outubro agora, um pouquinho antes disso, né, a gente acabou fechando, selando o negócio e já projetando aí os próximos anos. E aí a gente veio anunciar agora, né, início de outubro, essa operação, que é a maior do setor, né? A gente fala com muito orgulho porque, de fato, a gente tá criando aí uma nova rodada, um novo ciclo aí de operações nesse sentido, nesse movimento, desse porte, né, dentro do nosso setor que até então não era conhecida, principalmente para a região, né, que a nossa região aqui ainda não tem muito essa cultura, né. Lages eu acho que é bem parecido também, né, a gente já conversou sobre isso. É semelhante. Sim. Mas a gente mostrando que sim, é possível empreender, é possível fazer diferença, é possível fazer barulho sem estar nos grandes centros, sem estar nas capitais. A gente pode fazer e chamar a atenção de uma multinacional estando numa cidade pequena como Concórdia. Por que não? Perfeito. Eu acho que talvez um dos fatores, né, de sucesso disso também, Wagner, é quando você fala da questão das pessoas, né, do valorizar, de cultura, de crenças também, esse acreditar que é possível fazer e partir da onde estamos, né, não preciso estar na capital, não preciso ter todo o dinheiro, mas com um trabalho sério e com pessoas conectadas aí num propósito, a gente consegue fazer algo significativo. E aí você fala dessas conexões,
eu tenho que te fazer essa pergunta também. Você citou governança corporativa, citou também, de alguma forma, esse ecossistema que vocês acabaram criando em Concórdia. E aí, eu e o Vinícius, a gente é oriundo do associativismo também, né, do Grupo de Jovens Empreendedores. Eu estou presidente hoje do CEGESC, que é o Conselho Estadual do Jovem Empreendedor de Santa Catarina, e a gente está sempre conectado com outros que também pensam de maneira parecida. E no caso aí da aquisição, né, da Zucchetti também foi muito semelhante, propósitos, valores semelhantes. Como que você vê a importância das pessoas organizadas, seja em eventos, em associações, né, seja institutos? Como que você enxerga também a relação da história que vocês tiveram, da tua história, com as entidades, com os eventos e com as pessoas conectadas nesses grandes espaços, nesses grandes momentos? É aquilo que eu comentei antes, né, Malik? Eu acredito, e a história provou pra gente, que ninguém faz nada incrível sozinho, né? Então, de fato, você vai precisar de ajuda de muita gente. E muitas vezes não é ajuda pra te levar a alguma oportunidade, mas às vezes é pra te criticar também, pra te chamar a atenção. Cara, tu tá fazendo a coisa errada, entendeu? Geralmente, nesses momentos são os momentos mais importantes, né? Então, é super importante, super relevante você estar em movimento, né? Você tá participando, você tá envolvido com essas pessoas, com essas entidades, com essas associações. E para nós não foi diferente. Porque eu poderia, daqui a pouco, conquistar tudo isso que a gente conquistou sentado aqui na minha cadeira, né? A tecnologia permite que eu faça isso hoje. Mas é diferente você estar em movimento, você estar ativo, né? Você está buscando essas informações, você está buscando esse network, você está buscando essas oportunidades, né? Você pode daqui a pouco conseguir alguma oportunidade, mas é muito mais fácil você chamando a responsabilidade para você buscando isso, né? Você nunca vai conseguir marcar o gol se você estiver no banco de reserva, velho. Você vai ter que estar chamando a responsabilidade para você. Você tem que estar ativo, né? Você tem que estar buscando. E para nós fez muita diferença, né? Então, se envolvendo com entidades, com associações, de forma ativa mesmo, né? Buscando, criticando, sendo criticado. Ao mesmo tempo que você vai compartilhando um pouco da tua história, você vai conhecendo também e recebendo também muito conhecimento, né, cara? Então, essa troca, né, que existe quando você cria esse tipo de movimento, se relaciona com essas pessoas, né? Afinal, tem uma frase que diz, né, que você é a média das 5 pessoas que mais convivem, não é? Então, você buscando isso, né, é importante você estar perto de pessoas boas, né, pessoas que possam lhe ajudar, que são referência para você. Então, para nós, né, para nós fez toda a diferença, cara, porque, velho, vamos lá, a gente sabe que a gente não é nenhum gênio, né? Nosso software, nosso produto é feito em Delphi, velho, começou em Clipper, tá? Talvez a maioria das pessoas que estão nos ouvindo nem sabe o que é isso, velho. Então nós não temos o melhor produto, nós não temos daqui a pouco a melhor tecnologia, mas a gente tem a melhor rede de relacionamentos que alguém poderia ter, ponto, né? Nós temos nossos canais de comunicação, de distribuição, que são fundamentais, essenciais para o sucesso do nosso modelo de negócio. Tem os nossos clientes, tem as entidades, tem os parceiros, tem essa rede dentro do ecossistema, principalmente de Santa Catarina, e eu volto a bater dessa tecla, nós estamos num estado privilegiado, sim, né? Tem muitas pessoas boas aqui nos ajudar. O Malik que tá aqui, o Vini que que eu tô conversando com vocês, que, cara, vocês são pi, tá? Eu acompanho o trabalho de vocês, realmente vocês são muito bons. Então, pô, velho. Então tem muita gente aí, cara, que tá disposta a ajudar, e a gente acabou bebendo dessa fonte, e o resultado é isso aí, velho. Você tem que comentar, Wagner, de uma coisa que a gente presenciou, né? Eu e o Vinícius, a gente teve a oportunidade de conversar contigo já no evento hoje, e aí eu queria que você falasse também um pouquinho sobre isso, né? Sobre os porquês e também como aconteceu esse movimento em Concórdia também, que nós sentimos realmente a energia de estar conectado num grande espaço. A gente sabe que de forma direta ele não tem relação, mas de forma indireta tem relação também com tudo que você falou. E então conta pra gente também um pouquinho sobre esse movimento, sobre o evento hoje que aconteceu e que acontece em Concórdia. Legal. Na verdade tem relação direta quando a gente começa a pensar um pouco sobre a nossa essência, né, cara? Nossas raízes, nossas crenças, né? Então talvez tenha ligação direta. Por quê? Porque a gente começou, como eu falei pra vocês, né? Eu comecei a mudar meu mindset a partir do momento que eu comecei a viajar e conhecer outras pessoas, né? E a gente começou a olhar, né? Em muitas dessas viagens, o Alexandre, que é meu sócio no evento, acabamos viajando junto, né? E a gente, cara, olha só quanta coisa, velho, só com coisa simples, né? Que a gente pode daqui a pouco fazer. E a gente, por estar em Concórdia, ou por daqui a pouco estar numa cidade menor, a gente não tem acesso, não enxerga algumas coisas, né?
a tecnologia ela faz muita coisa, né? Mas tem uma coisa que ela não consegue substituir ainda, que é o cheiro, né? Então muitas coisas tu tem que cheirar, né? Isso, cara, seria legal que muita gente viesse para cá e enxergasse o que a gente tá fazendo, ou conhecesse essas pessoas, né? E a gente começou a fazer esse processo de reflexão, cara, mas é difícil, porque muita gente não tem condições, muita gente tem preguiça também, né? Mas, cara, daqui a pouco é um dever nosso levar, então, isso. Já que a pessoa não pode vir, vamos levar isso pra Concorde, né? E aí era mais um dever social, viu, galera? Porque a gente sempre teve esse conceito, né? Poxa, a gente tem que devolver pra Concorde o que um dia a Concorde nos deu, né? Que foi as oportunidades pra gente chegar até onde a gente chegou. E aí que surgiu a ideia do evento, né? Também, no início, de uma forma um pouco despretensiosa. Né? Vamos fazer, legal. E chamou a atenção que no primeiro evento, lá em 2016, a gente conseguiu juntar 1.200 pessoas, cara. 1.200 pessoas falando de empreendedorismo num dia útil na cidade de Concorde. Cara, pra nós aquilo lá foi assim, cara, peraí, tem mais gente com sede aqui, né? Então, vamos tentar fazer uma coisa estruturada aqui. E o evento sempre foi uma coisa assim, mais de caráter social do que fins lucrativos, né? Embora, né, é uma empresa, mas nunca foi essa a visão. E no primeiro evento sobrou 30 mil reais, eu lembro até hoje. Sobrou 30 mil reais no final. Assim, cara, e aí, o que a gente vai fazer com esse dinheiro? A gente não quer, né? Não é essa a ideia. Esse velho, vamos fazer o seguinte, vamos trazer o nenhum de nós? Vamos! Nós somos apaixonados por nenhum de nós. E aí, eles... Só que não vamos falar pra ninguém, porque senão daqui a pouco o pessoal vem pro evento achando que vai vir pro show, né? E foi o que aconteceu, cara. Foi bem legal. Essa cena está marcada pra mim, vocês não podem me ver agora, mas eu tô arrepiado. Porque quando acabou o evento, a gente lançou um videozinho no final, dizendo que no ano seguinte ia ter novamente, né? Só, galera, no ano que vem vai ter novamente, porque era uma coisa incerta, né? E todo mundo começou a comemorar, vai ter novamente e tal. Porque a energia é diferente ali no evento, né, cara? Vocês que tiveram, eles sentiram. Sim, e aí, de repente, cai a cortina e entra no do nosso, cara. Bah, foi muito legal, assim, que a galera pirou, ficou muito bacana. E ficou marcado, né? E aí, no segundo ano foram 2.500 pessoas, no terceiro 3, e o ano passado foram 4.800, se eu não me engano. Numa cidade que nem Concorde, 4.800, é muita gente, né? E um detalhe, cara, aqui mais uma vez, né? Ninguém faz nada sozinho, né, velho? O ano passado, todos os anos foi assim, tá? Mas o ano passado, tá mais recente aqui os números. Foram 200 palestrantes, 204, se eu não me engano. Cara, 201, se eu não me engano, que só teve os âncoras que a gente fez diferente, mas 201 foram de forma gratuita. Parceiros nossos, espalhados por todo o Brasil, aí, que a gente vai conhecendo ao longo da nossa jornada, e que quando a gente chegava, só, galera, cara, vamos lá, fala sobre esse assunto que você domina lá pra minha cidade, por favor, que o pessoal tá precisando te ouvir e tal. Cara, todo mundo veio de graça, a não ser os âncoras, né, que estrategicamente a gente chamava alguém ali, né, que é um pouco mais conhecido, mas todos de graça. Então, mais uma vez, né, cara, tem muita gente disposta a ajudar, cara, ninguém faz nada sozinho, então basta querer, basta ir atrás e também fazer a sua parte, né, cara. É como a gente faz também com muito orgulho, muita honra, né, que toda vez que convidam a gente tá junto aí pra poder ajudar também. Verdade. A gente tem escolhas, na verdade, né, Wagner? Eu acho que quando você fala nesse sentido de muita gente querendo ajudar, a gente pode olhar, né, reclamar e dizer que nada dá certo e achar que as outras pessoas querem derrubar a gente, ou, né, se inspirar em você e se inspirar em tantas outras pessoas que estão dispostas a ajudar e que talvez já chegaram onde a gente quer chegar também, sabe? Então, cara, eu tô realmente assim, né, não é babação de ovo, como a gente fala, mas tô bem emocionado realmente, né, eu acho que esse episódio tá indo além do que a gente esperava, né, Mari, de conteúdo, de inspiração, e, cara, eu acho que tá sensacional. Não sei se tu quer falar alguma coisa, Mari? Não, eu só quero dizer que a gente precisa fazer um rápido break, né, a gente tá aí com o tempo já estendido, nós já vamos deixar gravado aqui também o break do programa, então... nós vamos fazer um rápido break e a gente já volta então para nossa conversa. Não sai daí que o bate-papo tá ficando quente aqui com o Wagner Miller, então, e a gente continua com o Pulso daqui a pouquinho, não sai daí. Fala galera, voltamos com o Pulso Empreendedor, seu programa de empreendedorismo. Eu sou o Malek Doubles. E eu sou o Vinícius Chaves. E o Pulso de hoje é o primeiro programa de um novo ciclo. A partir de 100 programas, este é o 101º programa e não poderia começar melhor. Nós estamos hoje com o Wagner Miller aqui, ele que é CEO da Compufor, uma grande empresa aí de tecnologia com uma cultura empreendedora também muito legal, falando então aí dos pontos altos do projeto, um pouco da sua trajetória também, contando o seu case aí, a sua história pra gente, né? Mas antes da gente continuar com o bate-papo, tem
a dica financeira da semana. A gente tem aí o Banco da Família, o seu parceiro para empreender. O Banco da Família tem o BF Microcrédito para que você possa investir no seu negócio. Os agentes do Banco da Família te ajudam a analisar as condições aí do teu momento, como que está a tua questão familiar, como que está o teu negócio também, e planejar então para que você tome o crédito, o microcrédito da maneira apropriada e que te traga de fato bons resultados. Então, se é uma ferramenta, é uma melhoria, é um processo, é algo que você vai fazer para investir no seu negócio, o Banco da Família está ali para te apoiar. Liga aí no 0800 648 4444 e também segue no Instagram, @Banco da Família. E temos também a dica de investimento aí dos nossos parceiros da Nipur Finance. A gente tem momentos aí de retomada de economia e muitas oportunidades também. Ao mesmo tempo, a gente tem muita informação circulando aí nas redes sociais, falando sobre bolsa de valores, ações, compre isso, fique rico, compre aquilo e fique milionário. Fórmula mágica. E a gente sabe que não existe fórmula mágica, bem isso, né, Vinícius? Então, se você quer investir com solidez, se você quer montar uma carteira de investimentos e valorizar o teu capital de forma apropriada, conte aí com os especialistas da Nipur Finance. Eles vão te indicar, então, para que você faça os teus investimentos de maneira mais segura, tome os riscos calculados e tenha uma boa rentabilidade. Valorize seu capital, siga aí a Nipur no @Nipur Finance. E voltamos então para o nosso bate-papo aí com o Wagner Miller. Ele está direto lá de Concórdia, então de forma remota conversando conosco aí sobre o seu case aí, contando um pouquinho da sua história. Manda, Vinícius. O Wagner falou sobre a trajetória dele, né? O Wagner tá conosco aqui conectado e, né, falou sobre 96, quando ele começou lá como office boy, né? Trajetória, ousaram, né? Em momento algum o Wagner falou assim, cara, a gente achou que não ia dar certo, então realmente é um case muito inspirador, né, Wagner? E eu queria que você, né, agora, pensando pra galera que tá escutando a gente, assim, e também para aquele Wagner lá de 1996, da onde você está agora, né, Wagner? O que você falaria, né, para esses jovens que estão entrando no mercado, que às vezes têm sonhos também, ou vão começar um emprego novo, né, e talvez possam também um dia adquirir a própria empresa, né, onde começa a trabalhar. O que você daria de dica para essa galera que está começando agora a sua jornada, Wagner? Ah, legal, Vinícius, legal, Mário. Cara, se eu fosse encontrar agora frente a frente o Wagner lá de 95, cara, eu diria, esse comentário sobre ousadia, né? Eu seria mais ousado ainda, velho, porque a gente tem um certo preconceito, né, de que a gente vai acertar todas as vezes, né, e isso acaba atrapalhando, né, porque a gente acaba sendo sugado pelo medo, né, o desconforto às vezes, e na prática não é assim, né, velho. Eu não conheço ninguém que acertou de primeira, sabe? E se tu pegar as maiores diferenças, não sei quais são as maiores diferenças de vocês, mas eu tenho certeza que se tu pegar a história deles, tu vai ver que é o cara que errou muito, né? O cara que tentou muito, o cara que mais treinou, é o cara que mais arremessou cestas pra bola na cesta, é o cara que ficou mais tempo treinando, enfim, cara. Não tem fórmula mágica, né? O erro faz parte do processo, né? A gente tem um pouco de aversão, né, ao erro, e na verdade o erro faz parte, ele não é não é sinônimo de derrota, né? Ele faz parte do processo para você alcançar o seu sucesso. Então eu seria mais ousado, né? É uma coisa que eu sempre falo, né, cara? Você é consequência das suas atitudes, né? Então você ficar esperando as coisas acontecer, esperando as coisas darem certo, cara, dificilmente você vai conseguir ter sucesso, né? Pode acontecer, claro, mas nas outras 99% das vezes você vai ter que estar chamando a responsabilidade, fazendo as coisas. E isso envolve muito erro, né? Muitos fracassos. Mas a grande diferença está no aprendizado que você vai conseguir adquirir através desses erros, né? Porque o ser humano está em constante desenvolvimento, né, cara? Você sempre precisa estar se aperfeiçoando. E muitas vezes esse aperfeiçoamento, né, como a minha mãe fala, né, é na dor, não é no amor, né? Então a gente aprende mais geralmente quando dói. Então é natural que isso aconteça. E claro, né, existe um padrão de sociedade que você tem que acertar sempre, né? Ou você é criticado quando erra. Mas ao mesmo tempo, né, quando você ficar refém disso, isso acaba te atrapalhando, né? Então se eu fosse encontrar o Wagner, eu continuaria, cara, segue em frente, mas tenha menos medo, porque tu não precisa ser gênio para conquistar teu espaço, né? Você só precisa realmente fazer o que a maioria não faz, né? Parece até clichê,
mas eu vejo que na nossa história, na minha história, foi muito disso, sabe? Então, aos poucos eu fui conquistando meu espaço exatamente porque eu fugi dos padrões, né? Só para concluir um pouquinho da história que eu comentava antes também, então em 2018 os demais sócios saíram da operação, eles saíram, né, quando a gente implementou a governança, então fazem quase 3 anos já. E agora, né, quando a gente fez a última operação, então eles acabaram saindo definitivamente, né? Então eu continuo na empresa aqui, continuo liderando agora a empresa para os próximos passos. E os demais sócios, aqueles, né, que eram meus patrões lá atrás, eles não estão mais aqui, não fazem mais parte aqui nem do operacional e nem do conselho executivo. E aonde eu quero chegar com isso tudo, né, cara? Eu comentei lá atrás, né, que as empresas nascem para morrer, né? Então, a Compufor, na prática, tudo isso que eu comentei com vocês, né, acabou morrendo, aquele padrão antigo, né, e hoje existe aqui uma nova empresa, né, baseada numa empresa que existia antigamente, né, que é um pouco do conceito das startups, né, ela vem sempre para questionar os padrões, né, mas nada impede você questionar os padrões dentro da sua própria empresa. Verdade. Quando eu comentei para vocês que a gente montou aquela spin-off para derrubar não, né, comprometer a Compufor, em 2019, ou seja, o ano passado, antes mesmo da operação aqui da Zucchetti, essa empresa acabou adquirindo a Compufor. Então a gente conseguiu adquirir a Compufor o ano passado, e agora a Compufor, né, ou essa nova empresa, ela foi adquirida pela Zucchetti. Que história fantástica, Wagner. Ouvir você falar é muito inspirador mesmo. E aí a gente pensa assim, né, para finalizar o nosso programa, o Pulso Empreendedor de hoje, a gente tem que te fazer essa pergunta. Um líder como você, que lidera também de coração, valorizando, né, a cultura, as pessoas, também tem um propósito e tem algo que te move, tem algo que te inspira. E aí a gente quer saber, o que te inspira, né? O que te move, Wagner? Conta pra gente. Cara, eu percebo que Deus me deu a oportunidade, né, de poder estar fazendo tudo isso, né? E eu me sinto muito feliz em poder ajudar as outras pessoas a conquistarem os seus objetivos, né? Seja através da nossa empresa, né, a Compufor, né, que a gente tem vários cases como esse, ou seja, através de ações, né, que a gente faz paralelo à Compufor, né? Então, vocês falaram do evento, a gente criou um cowork aqui também, a gente criou um espaço de lazer aqui para a cidade de Concórdia, exatamente para tentar fomentar um pouco do empreendedorismo, fomentar essa cultura dentro da cidade. E isso me deixa muito feliz, sabe? Então, essa sensação de poder estar ajudando as outras pessoas a conquistar os seus objetivos realmente me deixa muito bem, assim, ó. Eu chego até a me emocionar um pouco, sabe? Porque realmente a gente percebe que está conseguindo fazer isso, e quando tu vê as pessoas conquistando seus objetivos, parece que a coisa só, poxa, é para isso que eu existo. Olha, Wagner, eu não podia encerrar melhor o programa com o teu depoimento. A gente também ficou aqui por diversos momentos emocionado aqui no programa. Pena que rádio, podcast não tem imagem, né, pra gente transmitir também um pouco daquilo que a gente está sentindo, do que a gente está vivenciando aqui. Fica aí o nosso agradecimento. Parabéns pela tua trajetória, né? Eu acho que a gente pode dizer assim porque é uma forma de inspirar outras pessoas, né? De office boy a CEO de uma empresa de 100 milhões de reais e mais do que o valor financeiro, o valor de mercado dela, uma empresa aí que realmente se preocupa com as pessoas, que tem um propósito aí, como você citou, com fé, com Deus, acreditando no desenvolvimento das pessoas. E o Pulso também tem um pouco disso, de acreditar nas pessoas, de incentivar, e a gente espera que esse programa de número 101, então, do Pulso Empreendedor, inspire você e que a gente possa continuar aí por muitas vezes. Muito obrigado, Wagner. Fica aí o nosso agradecimento a você e o agradecimento, então, aos apoiadores deste programa: Orion Parque Tecnológico, Serumar Marcas e Patentes, Wind Digital, Audicom Soluções Contábeis. Valeu, galera, uma ótima semana, vamos continuar aí nessa vibe de empreender aí. Um grande abraço, um abraço do Pulso. Valeu! Valeu!